Estamos aqui no Dique do Tororó com o professor Galo, que na semana passada falou dos perigos de engordar. E agora, hoje, aqui, ele vai falar sobre aquela maneira de enganar o cérebro. Que o cérebro, normalmente, quando sente necessidade de um determinado hormônio, ele pede comida. E o professor Galo hoje vai nos falar da possibilidade de enganar o cérebro, para que ele não peça mais comida e a pessoa não engorde tanto. Então, professor, tudo bem? Tudo bem, Zazal, mais um prazer aqui poder colaborar com a nossa sociedade no programa do bem. Eu falei da vez passada, no programa passado, que a energia que o cérebro utiliza é a glicose, né? E toda vez que ele sentir necessidade de glicose, ele vai pedir comida, né? E aí vai aumentar o apetite, vai diminuir o metabolismo do nosso corpo passa a não gastar tanta energia e por conta disso engorda. E eu falei também que tem umas dicas para enganar o cérebro. E o cérebro só sente fome, se sente ameaçado quando ele está trabalhando muito, ou seja, ele está ansioso, nervoso, preocupado, estressado, ou quando a gente faz uma atividade física ou qualquer atividade do dia a dia em alta intensidade, que vai utilizar a mesma glicose que o cérebro precisa. Ele vai sentir ameaçado. Com o exercício físico, o que é que a gente faz? A melhor forma é fazer com que o exercício vá para uma outra via metabólica que a gente sabe. O telespectador pode imaginar, que diabo é isso? Que coisa é essa? Via metabólica. Não, o corpo nosso, ele tem fontes de obtenção de energia, transformar a energia dos alimentos em uma energia chamada ATP, que é energia útil para nossas células do corpo utilizar, para nós vivermos. Então nós temos energia da glicose, ou do carboidrato, da proteína e da gordura. Toda energia que é armazenada no nosso corpo, ela é armazenada em forma de gordura. Ou seja, se a gente não gasta essa energia, ou se a gente consome uma maior quantidade de energia, tudo vira gordura e guarda nos adipócitos. Com o exercício físico, a gente tem que fazer um treinamento de modo a utilizar essa energia da gordura destes adipócitos, que é o excedente do nosso corpo, em função do exercício, para tirar essa quantidade para emagrecer. Com isso, também nós não vamos colocar o cérebro ameaçado, porque não é a glicose que a gente está tirando, e sim a gordura. Como é que a gente faz isso? Bom, eu digo sempre, qualquer atividade física não, uma atividade aeróbia de moderada a baixa intensidade. Como é essa atividade? Uma caminhada, mas não necessariamente ficar só caminhando. Não, nós temos que monitorar isso. Para saber que a gente está nessa via de queima de gordura, nós temos que medir os nossos batimentos cardíacos. Cada pessoa, em função da idade, tem o seu batimento, a sua zona de queima de gordura. Existe uma fórmula, que é a fórmula do doutor professor Carbone, que faz 220 menos a idade. Essa fórmula vocês vão ver nos slides para a gente calcular a zona alvo. Nós vamos ver na imagem como é que a gente calcula isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: medir a frequência, o pulso em repouso. Coloca o indivíduo sentado, conta em 10 segundos quantos batimentos foram dados. Aí nós vamos anotar que é a frequência cardíaca de repouso. Guarda isso. Pega esse indivíduo, vê a idade dele. Por exemplo, uma pessoa de 40 anos, 220 menos 40, dá 180. Subtrai dessa frequência de repouso. Vamos imaginar que tenha dado uma frequência de repouso de 60. Então, 180 menos 60, 120. Divide isso por 2, que significa 50% da intensidade. Então, vai dar 60. Soma de novo com a frequência de repouso, vai dar 120. Então, as pessoas vão andando ou, de repente, até correndo, se mantiver essa frequência cardíaca. Para a gente ter uma margem, você coloca 6 batimentos para menos, 6 batimentos para mais. Então vai ficar em torno de 114 a 126. Se ficar mais próximo, 120, nessa conta, andando. Quanto mais tempo andar, ou quanto mais tempo se conseguir correr nessa frequência cardíaca, essa pessoa vai enganar o cérebro. O cérebro não vai sentir fome, não vai criar ansiedade, não vai pedir comida. Além de estar queimando a gordura excedente dos adipócitos. Então essa é a primeira dica para se começar a emagrecer. Automaticamente vai inibir a ação do hormônio do estresse, que é o cortisol, que é o vilão na história para engordar, para desenvolver as doenças, né? Que é o hormônio do estresse e que vai baixar a testosterona no organismo, que é um hormônio que vai fazer aumentar a massa muscular, vai manter a disposição,
né? Impedir os processos de deterioração. Então, tudo isso é feito com o primeiro trabalho, treinamento aeróbico de moderada a baixa intensidade. Quer dizer, então, que para queimar a gordura, o exercício tem que ser feito num determinado batimento cardíaco. Naquela faixa, não pode ser mais nem menos, senão não queima gordura nenhuma? Perfeitamente. Cada indivíduo tem a sua zona, que a gente chama de zona alvo de queima de gordura. As pessoas imaginam, pô, vou correr para emagrecer. Isso é um tremendo engano. Porque se vai correr, provavelmente vai estar trabalhando uma intensidade mais alta e vai utilizar como substrato energético a glicose. E a glicose, se você retira, o cérebro se sente ameaçado. Se ele se sente ameaçado, ele vai utilizar de recurso para gerar glicose também para não faltar para ele. Aí ele manda um hormônio chamado cortisol fazer proteólise, que é a quebra da massa muscular para gerar glicose. Com isso, o indivíduo perde tecido muscular, perde tecido ativo, deixa de gastar energia mais facilmente e tudo que ele ingere e tudo que ele não faz e armazena gordura, armazena facilmente no adipócito. Então a gente tem que evitar isso. Cada pessoa tem que trabalhar na sua frequência. Zona de queima de gordura é baixa a moderada. Zona de aumento de capacidade aeróbia é zona glicolítica. E a zona glicolítica não emagrece, hein? É porque eu vejo assim muita gente caminhando, às vezes em dupla, em trio e conversando em qualquer ritmo. Quer dizer que ali nada está acontecendo. Se simplesmente andar ou correr não vai adiantar. Você tem que monitorar, você tem que estar controlando a frequência para saber que é realmente essa, a gente chama via lipolítica, ou seja, via de quebra da gordura, da lipólise, né? Num ambiente desse, como vocês estão vendo, o Dique de Tororó é um lugar maravilhoso. Você tem uma refrigeração boa, você tem as árvores, você vê essa imagem bonita que tem aí. Você andando, monitorando, dando uma volta, por exemplo, se você fizer isso, você dorme melhor, você sonha colorido, você estimula um hormônio chamado GH, que é um hormônio que vai ajudar a queimar a gordura durante o sono, vai restaurar suas energias, você vai ficar mais disposto para o dia a dia e com isso você faz mais atividades, com isso você gasta também mais energia, você continua emagrecendo o tempo todo. Ok, e esse preparo, esse treinamento que você estava falando aí, que aumenta, diminui o hormônio, na verdade tem um hormônio que aumenta, que desce a libido, como é que faz isso aí? Você vai falar disso aí pra gente? Pois é, um dos grandes vilões do estresse também é a diminuição da libido. Muitas mulheres, muitos homens diminuem a libido por função do estresse. E para combater, ou seja, para neutralizar, né, o hormônio que faz com que diminua essa libido, que é o cortisol, esse trabalho de aeróbico de moderada a baixa intensidade. Agora, para aumentar a testosterona, para aumentar essa energia para o dia a dia, essa disposição para namorar, para fazer as coisas, que é a testosterona, que é o hormônio da guerra, o hormônio bélico, o hormônio da decisão, no outro programa, nas dicas do programa do bem, nós vamos falar sobre aumento da testosterona com outro tipo de atividade. Isso aí, gente. Espera até o próximo programa que vai falar de libido, de testosterona para esquentar nesse verão. Não perca o próximo programa. Até lá.